Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pelas almas de Maria e José Matias Júnior, Eduardo Pissarra, Alberto Pissarra, Almérico Pissarra. Também pelas almas de Lídia Almeida e Denis Almeida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, reconhecemos as nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Senhor, que fosse enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que estais à direita do Pai, interceder por nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviaste o Salvador e nos fizeste vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que pela nossa fé em Cristo alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, esperai com ardor aos dons espirituais mais elevados. Vou mostrar-vos um caminho de perfeição que ultrapassa tudo. Ainda que fales as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, se, como bronze, que ressoa, é como símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que possua a plenitude da fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Ainda que distribua todos os meus bens aos famintos e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada me aproveita. A caridade é paciente, a caridade é benigna, não é invejosa, não é altiva, nem orgulhosa, não é inconveniente, não procura o próprio interesse, não se irrita, não guarda ressentimento, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O dom da profecia acabará, o dom das línguas há de cessar, a ciência desaparecerá, mas a caridade não acaba nunca. De maneira imperfeita conhecemos, de maneira imperfeita profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Mas, quando me fiz homem, deixei o que era infantil. E agora vemos, como no espelho e de maneira confusa. Depois, veremos face a face. Agora, conheço de maneira imperfeita. Depois, conhecerei como sou conhecido. Agora, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior de todas é a caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo refrão. Feliz o povo que o Senhor escolher para a sua herança.
Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Louvai o Senhor com a cítara. Cantai-lhe salmos ao som da harpa. Cantai-lhe um cântico novo. Cantai-lhe com arte e com alma. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. A palavra do Senhor é reta. Da fidelidade nascem as suas obras. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Feliz a nação que tem o Senhor por ser Deus. O povo que Ele escolheu para a sua herança. Desçam sobre nós a vossa bondade, porque em vós esperamos, Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Aleluia, aleluia, aleluia. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vós tendes palavras de vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to the crowds, "To what shall I compare the people of this generation? What are they like? They are like children who sit in the marketplace and call to one another. We played the flute for you, but you did not dance. We sang a dirge, but you did not weep. For John the Baptist came, neither eating food nor drinking wine, and you said, 'He is possessed by a demon.' The Son of Man came, eating and drinking, and you said, 'Look, he is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners.' But wisdom is vindicated by all her children." The Gospel of the Lord. My brothers and sisters, Jesus Christ is talking against Pharisees, against scribes, and also he's talking against some of that people who were in the middle of the crowds. Because what he's saying, it is this: it is not easy to please you. You are like children. We know children. Children, they are never satisfied. If you give something to them, they want another thing. If you buy a game for them, they would like to have another one. And sometimes they don't get along, because if they are in some game, they call another children to come, and the other ones can refuse. So children, sometimes they are not stable in their behavior, because they need formation, because they need to be educated. And Jesus is talking about the generation, and he is saying, you are like children because you don't know what you want. So John the Baptist was here, he preached, but for you, what he preached was not easy, because John the Baptist had a hard lifestyle. He used to fast, he was living in the desert, as the gospel says. He used to eat locusts and honey, and you told this about him, that he was possessed. Now the Son of Man is here. He goes and eat with everyone. He goes to see tax collectors. He goes to see sinners. He greets sinners. He talks to everyone. And you say, he is a drunkard.
So this is all the excuses for faith, my brothers and sisters. In our days, we have the same thing. People never are happy. What you do for them is not good. So now we are in the middle of the pandemic, almost finishing this, but we have many excuses, because before people didn't want to come to church, but now they say, oh, because the pandemic, I'm not going to church. So it's not changing anything. So works in this way. Jesus is telling them, you refuse my word, you refuse the word of salvation that I have to you, and then you give excuses. So John the Baptist came, they killed him, and you didn't cry for his funeral. That's why Jesus says, we sang a dirge, but you did not weep. So you didn't cry for John the Baptist when he spoke about justice and when he spoke about the truth. Now you don't rejoice, because I am giving you a new life. I am giving you a new opportunity. I am giving you a new way in which you must live, and you are not happy. It means you are not happy even with the resurrection that I can offer you. These are the words of Jesus about that generation. But this should be the words of Jesus for our generation as well, because we know that not many people take their faith seriously. They don't know what are the commitments of the faith. They don't know what it is, the word of Jesus, and also they don't listen to the message of the gospel. So the same words Jesus is talking to us in our days. In this way, his invitation is this: let us accept him. Let us hear what he has to tell us. And also, let us put his gospel in our lives. Because before God, we are like children. Yes, we need to be educated in the Word of God. And the Word of God, it is also to educate each one of us. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, que está hoje no capítulo 15, que está hoje no capítulo 13, capítulo 15 é amanhã, nos fala do amor que é expresso na caridade. São Paulo fala, em primeiro lugar, para a sua comunidade de Coríntios, que era uma comunidade também aonde havia certas rivalidades e aonde havia certas competições entre os seus membros, porque cada um queria alguma coisa melhor para si e queria também estar num lugar sempre de distinção dentro da comunidade. Então ele fala: aspirai com ardor os dons espirituais mais elevados. Afinal de contas, nós seguimos Jesus Cristo, nós ouvimos a palavra, ou melhor, fazemos de tudo para segui-lo, mas é exatamente para buscar os dons mais elevados. Os dons mais elevados não são os dons materiais. Os dons mais elevados não são aqueles dons que talvez nós temos, não é? Quais dons nós temos? Muitas vezes nós sabemos fazer determinada coisa, nós somos bons para fazer, digamos assim, talvez uma obra de arte, nós somos bons para, com o nosso trabalho, transformar coisas em coisas boas para os outros, não é? Por exemplo, um bom carpinteiro pode fazer um belo trabalho numa casa. Isto é um dom. Muitas vezes não é algo que você aprendeu, por exemplo, de alguém, mas é algo que você herdou. É aquilo que nós dizemos, é algo inato. Ou muitas vezes eu posso ser um bom artista, posso esculpir uma estátua belíssima aos olhos dos outros, ou muitas vezes eu posso pintar uma coisa muito bonita para todos admirarem, e esses dons são dons naturais que estão em nós. E muitas vezes as pessoas não têm certos dons. Alguém pode ter um dom para cantar bem, mas outro pode não ter um dom para cantar bem, não é? Alguém pode ter um dom para falar bem, mas o outro pode ter aquele dom e não fala bem.
Mas isso são coisas que nascem conosco. Há coisas que nós não podemos mudar, porque elas nasceram, elas vieram conosco já desde quando nós fomos concebidos. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter uma inteligência mais elevada e uma outra não, mas não é porque ela é inferior, é porque isto é algo do nascimento. Então, são coisas que estão em nós, são coisas inatas que nós não mudamos. Ou uma pessoa pode ser mais nervosa e a outra pode ser mais calma, não é? Alguém pode querer as coisas muito rapidamente e outras pessoas são mais lentas. Então, são coisas que nós temos que aprender, que estão nas pessoas. Mas aqui São Paulo está falando dos dons espirituais. E os dons espirituais mais elevados, no dizer de São Paulo, eles não nascem conosco, mas eles estão à nossa frente à medida que a nossa fé também se amadurece. Por isso que ele fala: aspirai os dons espirituais mais elevados, que na verdade esses dons eles te levam à perfeição. Então é aquilo que nós procuramos diante de Deus fazer: ter dons espirituais elevados que ajudam a nossa vida também espiritual a ser perfeita. Então São Paulo daí vai dizendo isto, não é? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver a caridade, sou como o bronze que ressoa ou como o símbolo que retine. Então, por exemplo, você pode encontrar uma pessoa que fale 10 línguas, 3 línguas, 5 línguas. Pode encontrar uma pessoa muito esperta, que é capaz de se comunicar em muitas línguas, por exemplo, diz São Paulo, não é? Eu posso falar as línguas dos homens, ou seja, posso falar quantas línguas eu quiser. E posso falar também a língua dos anjos. Posso ser uma pessoa que entendo perfeitamente a Sagrada Escritura. Posso ser uma pessoa que interpreto perfeitamente a Sagrada Escritura. Mas ele diz aqui: se não tiver a caridade, nada adianta. Ou seja, a caridade, como a perfeição, não é, dos dons espirituais, ela não é trazida para você desde o nascimento. Você aprende a caridade. Você pode ser uma pessoa exímia em entender a Sagrada Escritura, mas se você não tiver caridade, nada adianta. Eu aplico isso aos padres também. Há padres que são muito bons para pregar, há padres que são muito bons para dizer aos outros o que fazer, mas eles não fazem nada. Isso aqui serve para nós, padres. Eles são bons para dizer aos outros como eles devem se comportar, mas eles não se comportam. Eles podem ser muito bons para chegar no púlpito e falar do púlpito abaixo, as pessoas podem ficar de bocas abertas, mas a vida também tem que ser uma pregação. Então São Paulo diz: você pode falar muitas línguas, e isto aqui serve também para quem não é padre ou para qualquer outra pessoa. Você pode ser muito esperto, muito inteligente, mas se você faltar a caridade, você não serve para nada. O dom espiritual, meus irmãos, não é algo que vai nascer com a gente, mas é algo que vem com a nossa prática. É algo que vem com a nossa vivência. Aí ele continua falando: eu posso conhecer os mistérios de toda a ciência, eu posso ter a plenitude da fé, eu posso transportar montanhas, eu posso fazer o impossível, mas se eu não tiver a caridade, também eu não sou nada. Aí ele continua: eu posso dar os meus bens aos pobres, aos famintos, eu posso entregar o meu corpo para ser queimado. E hoje nós estamos celebrando 2 mártires da igreja, não é? São Cipriano e São Cornélio, se não está me falando a memória, não é? Hoje. Então eu posso dar meu corpo para ser queimado, eu posso derramar meu sangue, mas se não estiver em minha caridade, de nada adianta. Aí ele diz: a caridade é paciente, benigna, não é invejosa, não é altiva, não é orgulhosa, não é inconveniente, não procura o próprio interesse, não é egoísta, não se irrita, não guarda ressentimento, não se alegra, não gosta da injustiça e não gosta da mentira, tudo desculpa, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Quando nós fazemos casamentos, esta leitura aparece muito nos casamentos, não é? E na língua inglesa, a caridade é substituída pelo amor, que é a mesma coisa.
E os casais, então, usam essa leitura para dizer: a nossa vida vai ser paciente, nós vamos ter paciência um com o outro, nós não vamos ser orgulhosos, eu não vou ser orgulhoso, você não será orgulhosa, não é? Eu vou te perdoar sempre, você vai me perdoar, entende? Eu vou falar sempre a verdade para você, e você vai sempre falar a verdade para mim. É assim que vai para o casamento, essa leitura. E na nossa vida de cristãos, como é que essa leitura vai? Como é que essa passagem vai? Aqui São Paulo está dizendo: eu posso ser a pessoa mais importante, eu posso ser o presidente do país, mas a caridade tem que estar em mim. E o que é a caridade? Aquilo que me ajuda numa relação fraterna, aquilo que me ajuda na relação com o outro, aquilo que me ajuda a perdoar o outro, aquilo que me ajuda a amar o outro, e aquilo que me ajuda também a acolher o outro. Se eu tiver algum problema com estas coisas, com esta lista de coisas que São Paulo fala aqui nesta leitura, então eu não tenho esse dom espiritual mais elevado. E aí São Paulo ainda continua: o dom da profecia acabará, o dom das línguas acabará, a ciência desaparecerá, a caridade não acaba nunca. Então quer dizer, o dia que nós terminarmos a nossa caminhada nesta terra, tudo isso vai acabar. Vai acabar a nossa inteligência, vai acabar a nossa riqueza, vai acabar aquilo que nós lutamos para ter, isso vai acabar também, não é? O meu nome famoso, vai acabar aquilo que eu fui, não é? Vai acabar tudo. A caridade permanece. Vamos lá ao capítulo 25 de São Mateus, que é o evangelho que estamos lendo nos domingos, para ver como é que a caridade permanece. O último julgamento diz assim: eu estava com sede, você não me deu de beber, eu estava com fome, você não me deu de comer, eu estava nu, você não me vestiu, eu estava na prisão, você não me visitou, e eu estava doente, você não foi me ver. Eu estava nu, você me vestiu, estava com fome, você me deu de comer, estava com sede, você me deu de beber, estava na prisão, você me visitou, estava doente, você foi me ver. Então você que fez isso, vinde para a glória do meu Pai. Vinde benditos de meu Pai. Esta é a palavra de Jesus. Viu só como é que a caridade permanece? Permanece para a outra vida, porque é exatamente a caridade que me salva. Se eu, ouvindo a palavra, eu não encontro nenhum ato de caridade na minha vida, ou seja, nenhum ato de amor na minha vida, certamente a caridade que eu não tive também não existiu, e ela nunca esteve presente, portanto, não vai estar presente também para a minha salvação. E aí São Paulo continua falando: agora nós vemos de maneira imperfeita, conhecemos de maneira imperfeita. Como é que nós vemos de maneira imperfeita e conhecemos de maneira imperfeita? Enquanto estamos neste mundo, nós não vemos nada perfeitamente. Enquanto estamos neste mundo, nós não conhecemos nada perfeitamente. Mas a caridade nos ajuda a conhecer as coisas que são perfeitas. Por isso que São Paulo fala, não é? Vou mostrar-vos um caminho de perfeição. Ou seja, o dom espiritual te ajuda num caminho de perfeição. E se nós não estivermos nesse caminho de perfeição, nós estamos cegos, nós não conhecemos e nós não vemos. Agora ele continua falando: mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando nós virmos a glória de Deus, quando nós virmos a justiça de Deus, nós vamos ver que a vida que estava para trás era uma vida imperfeita, porque nós caminhamos para a perfeição, e a perfeição é a contemplação de nosso Senhor. E aí ele diz ainda: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança, mas quando me fiz homem, deixei o que era infantil. Agora vemos como num espelho, de maneira confusa, e depois veremos face a face. Tudo que nós vemos agora, meus irmãos e minhas irmãs, não é a realidade de Deus ainda, porque ela não está concluída para nós. Por isso São Paulo fala: nós vemos como se estivéssemos num espelho, mas nós vamos crescendo, temos que crescer na fé. Por isso que quando era criança, as coisas eram de criança, agora que sou homem, agora que sou adulto, as coisas têm que ser de adulto, e temos que crescer na fé. E ainda ele continua: agora vemos no espelho, mas depois veremos face a face, porque nós
contemplaremos Deus face a face. É aquilo que fala o livro do Apocalipse no capítulo 21. Deus estará conosco, nós seremos o seu povo e nós o veremos face a face, assim como Ele é. E aqui São Paulo fala: agora conheço de maneira imperfeita, depois conhecerei como sou conhecido. Ou seja, conhecerei a Deus como agora Deus me conhece. Conhecerei a Deus como agora Deus me vê. Como é que Deus me vê? Deus me vê uma pessoa de fato que se esforça para adquirir esse dom perfeito, ou Deus me vê agora como alguém que ainda não está completamente aperfeiçoado e ainda rejeita? Ou Deus me vê, será como aquilo que Jesus fala no Evangelho, uma geração de crianças que encontra uma desculpa para tudo? E ainda depois ele continua: agora permanecem essas três coisas, a fé, a esperança e a caridade, mas a maior de todas é a caridade. Porque pela fé nós esperamos aquilo que Deus tem para nós. Pela fé nós esperamos que Deus também nos dê a sua salvação. Pela fé nós conseguimos ver, como fala Hebreus capítulo 11, a fé é ver as coisas que ainda não foram reveladas. A fé é esperar por aquilo que não se vê. Então, pela fé, nós ainda esperamos e agora ainda contamos com a graça de Deus. Agora ainda nós buscamos a graça de Deus, porque isto não está ainda concluído na nossa vida. Ainda não está concluído na nossa vida, ou seja, aquilo que Deus tem para nós, que é a sua vida eterna. E nós estamos nesta caminhada, nós estamos indo para esta caminhada, e a nossa vida aqui neste mundo, ela tem que expressar também a nossa vivência, ou seja, tem que expressar aquilo que nós de fato professamos, ou seja, que nós professamos a salvação do Senhor, e nós fazemos de tudo para que essa salvação esteja presente na nossa vida. Por isso que ele fala: agora permanecem fé e esperança, que nos ajuda a encontrar a caridade de Deus para conosco. A caridade de Deus para conosco é o quê? É aquilo que Ele nos dá, é a salvação. A caridade de Deus para conosco é aquilo que Ele nos dá todos os dias: perdão, misericórdia, compaixão. E este dom espiritual é aquele que vai ficar para sempre, porque ele nos ajuda agora, ele nos ajuda a passar para a vida eterna, ou nos ajuda a ir de encontro ao Senhor, como diz a própria Sagrada Escritura. Por isso, meus irmãos, aquilo que São Paulo nos fala nesta leitura hoje, desta carta de Coríntios, no capítulo 12, e que está também no capítulo 13, versículo 13, então, este hino dedicado à caridade é de fato aquilo que ajuda a nossa vida a ser transformada. É aquilo que ajuda a nossa vida, de fato, a buscar o dom espiritual. O dom espiritual nós não temos, ele não nasce conosco, já disse no início, ele não nasce conosco. É algo que nós aprendemos, é algo que nós pomos na nossa vida, é algo que nós constituímos através da nossa relação com o Senhor. Se não tiver relação com Deus, pode esquecer, você não vai conseguir um dom espiritual elevado. Se você não é uma pessoa de oração, se você não é uma pessoa que se reporta a Deus todos os dias, se você não encontra um tempo para Deus, você não é capaz de ter uma relação com Deus, você não é capaz também de crescer no dom espiritual. Como é que a gente adquire um dom espiritual? Simplesmente fazendo o exercício da oração, assim como você adquire também as outras coisas na sua vida, pelo estudo, pelo trabalho. Então o dom espiritual você adquire pela relação com Deus. Se não há relação com Deus, não há dom espiritual. E se não há dom espiritual, não há crescimento na graça e nem crescimento na busca da salvação. Então pense nisso: sem relação com Deus não somos capazes de adquirir o dom espiritual elevado, conforme fala São Paulo. Mas na nossa fraqueza temos que pedir ao Senhor que nos ajude, que nos auxilie, porque São Paulo também nos diz que o Espírito Santo é aquele que nos auxilia nas nossas orações e nos ajuda em como rezar. Que assim seja e que o Senhor também faça a sua maravilha na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho do homem, e agora vos apresentamos e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e trabalho do homem, e agora vos apresentamos e para nós vai tornar bebida de salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei nossas ofertas, para que os dons oferecidos por cada um de nós, para a glória do vosso nome, sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, sois fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitisse a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos, de maneira especial, no dia de hoje, São Cipriano e São Cornélio, e Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. My brothers and my sisters, at the Savior's command and formed by divine teaching,
we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And is not in temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with her will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof. Only say the word, and my soul shall be healed. Let us pray.
Through these mysteries which we have received, we humbly beseech you, O Lord, that by the example of the martyrs, Saints Cornelius and Cyprian, we may be strengthened with the fortitude of your Spirit to bear witness to the truth of the gospel, through Christ our Lord. I'd like just to remind you that tomorrow we will start the novena dedicated to Santo Cristo dos Milagres. Will be the prayer of the crown of the Santo Cristo. So we are going to broadcast the novena 6 p.m. tomorrow and every day until the end of the novena, on September 25th. Amanhã nós vamos começar a reza da coroa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, às 18 horas. Nós começaremos e vamos até o dia 25, 9 dias de oração, 9 dias de relação com o Senhor. Quem quiser nos acompanhar, então, vai ser transmitido online, não precisa vir à igreja. Mas se quiser vir à igreja, pode vir também. E vamos rezar 9 dias em honra ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Vai começar amanhã, às 18 horas. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos bom dia.